Boa tarde a todos que estão comigo nesta tarde. Eu sou Neila Maria Viçosa Machado, nutricionista e professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou pesquisadora ligada ao grupo de pesquisa em indicadores de segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada. E também sou assessora do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. E exatamente por isso, a professora Josimari Telino me convidou para fazer essa fala para vocês, trazendo um tema que acredito não seja muito do conhecimento de todos, mas mesmo assim eu gostaria que a partir de agora ele passasse a ser um conhecimento, porque é importante para a área da saúde e para o trabalho com o direito humano à alimentação adequada. Inicio a minha fala fazendo uma colocação para vocês que nos últimos 50 anos, acredito que vocês saibam, em relação à questão alimentar no Brasil, ocorreram grandes transformações. Piorou a qualidade do alimento que chega à mesa dos brasileiros. E isso através dos estudos realizados pela pesquisa de orçamento familiar, a POF, feita pelo IBGE. Essas mudanças, a gente sabe que tem comprometimento, tem relação de natureza socioeconômica, políticas, tecnológicas e de composição da alimentação. Isso gerando repercussões nas relações de trabalho e nas formas de oferta e acesso dos serviços públicos, da maneira como nos alimentamos, como a população vem se alimentando, na atividade física, no lazer e acesso e garantia à saúde, entre outros aspectos. Isso, obviamente, é fruto do desenvolvimento econômico e social brasileiro. É importante também colocar que quanto mais a sociedade se desenvolve em relação ao alimento, mais o alimento consumido se distancia da alimentação natural que a gente antigamente conhecia, do alimento produzido no espaço doméstico, nas casas, com as famílias. Hoje, a maioria das famílias se alimenta opta por uma alimentação industrializada, fora de casa, em restaurantes, por conta do próprio trabalho que a população hoje desenvolve, tanto o pai quanto a mãe e a própria questão da educação. Então, em relação a esta situação, é que nós temos nós começamos a discutir no Brasil a questão da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada, né? Nesse sentido, é importante que se saiba, assim, essa discussão vem acontecendo no Brasil no mínimo há uns 20 anos, mas é uma discussão ainda recente, né? O conceito ainda é um conceito em construção no Brasil. E é importante que a gente saiba que esse conceito ainda é em construção por conta não só de questões relacionadas ao alimento, mas principalmente pelos grupos que trabalham com a questão alimentar brasileira, pelas crenças que tem. Então, este conceito passa a ser um palco muito grande de disputas. Essa relação, nós vamos voltar a ela logo em seguida. Ao final dessa apresentação, eu volto de novo a discutir isso, porque eu vou apresentar para vocês um pouco o significado desta questão do conceito de segurança alimentar ser um palco de disputa entre diferentes grupos, né? Para isso, eu vou trazer para vocês um pouco a linha do tempo em relação à segurança alimentar e ao direito humano à alimentação adequada. Então, contextualizando um pouco, a primeira vez que se escuta falar sobre o conceito de segurança alimentar, é importante que fique registrado que o nutricional vai aparecer muito tempo depois. A primeira vez que se escuta falar sobre o conceito de segurança alimentar, esse conceito vem junto com as guerras mundiais. Na Primeira Grande Guerra, segurança alimentar passa a ser discutido como um elemento importante para a garantia dos povos,
dos países na questão do abastecimento alimentar. E também por conta da própria paz, da questão da paz mundial. Já na Segunda Grande Guerra, o conceito de segurança alimentar muda, e com o advento da construção da ONU em 1945, Organização das Nações Unidas, essa questão passa a ter a primeira atenção, porque enquanto vindo da Segunda Grande Guerra, a questão da segurança alimentar, ela traz em si a importância do abastecimento, ou seja, garantir que os países tenham condições de produzir alimentos. Com a ONU, com o advento da ONU, a primeira tensão aparece. Qual é a primeira tensão? Países, grupos, mais ligados à questão da alimentação e do direito humano, trazem a importância da segurança alimentar enquanto acesso de qualidade e em quantidade dos alimentos. Outros grupos, entre eles alguns ligados às bolsas de valores dos alimentos, trazem a questão da segurança relacionada ao processo de produção dos alimentos. E aí, quando chega-se ao final da Segunda Grande Guerra, a segurança alimentar hegemonicamente passa a ser tratada como uma questão de insuficiente disponibilidade de alimentos para os diferentes países. Com isso, com este entendimento, aparece uma proposta dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, mais pobres, principalmente os países da África e países como o Brasil, países da América Latina e América Central. Então vem o que ficou conhecido como a Revolução Verde. A Revolução Verde é uma nova proposta de política agrícola, que no Brasil ela se transforma numa grande política agrícola. A Revolução Verde é a ideia de se trazer para os países experiências com sementes produzidas em laboratório. Ou seja, essas sementes produzidas em laboratório chegavam aqui, podiam aumentando e com isso aumentando a produtividade da alimentação destes países e a ideia de que com isso se combateria a fome. Essas sementes produzidas em laboratório são o que hoje a gente conhece como os alimentos transgênicos geneticamente modificados, os OGMs. Junto com essas sementes, elas não eram as naturais, não eram as sementes crioulas, como a gente chama hoje, elas necessitavam, para a sua plantação, uma série de usos de dependências de insumos químicos. Elas dependiam de insumos químicos para que a lavoura conseguisse, para que a plantação conseguisse gerar os alimentos que deveria gerar. E com isso, então, traz-se também os agrotóxicos e outros tantos produtos, os adubos, que vêm para garantir essa produção. Hoje sabe-se que assim, o resultado desta Revolução Verde, que acontece no Brasil, acontece entre a década de 60 e 70, o seu maior impacto é na década de 70, e aqueles que estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não sei quem eu estou atingindo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso para uma Câmara, eu sempre faço pessoalmente, então quando vocês me virem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas nesse momento é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Deve ser bom, não sei. Bom, então assim, o que eu quero colocar para vocês, que é importante? Para aqueles que estão no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e na década de 70, estou pensando que vocês são tudo crianças, são tudo garotos. Eu não sou uma mulher de 62 anos. Tem meninas aqui me acompanhando que são meninas que não devem saber disso. Se vocês não sabem, o que aconteceu nessa época na Revolução Verde, com a Revolução Verde na década de 70? Na década de 70 surge a soja. A soja é a primeira semente transgênica a chegar no Brasil.
A soja chegou no Brasil e passou a ocupar uma maioria das terras cultiváveis do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Com esse aumento do cultivo, inclusive plantações de arroz eram retiradas e passadas a cultivar a soja. Com esse cultivo, nós produzimos muita soja, ela não foi aceita pela população, porque a soja ela traz um elemento nutricional que é a proteína, que nessa época que eu estou falando, 70, a desnutrição, ela tinha uma avaliação pelos cientistas que a desnutrição era proteica, então nós precisávamos repor a proteína para a população, e nesse sentido, o alimento de origem animal era muito caro, então vem a soja para suprir essa proteína, para suprir essa necessidade proteica, como um alimento que tenderia a ter um preço mais baixo. Na verdade, a soja foi cultivada, a população não aceitou esse cultivo, não aceitou este alimento, e com isso nós constituímos, então, grandes empresas do óleo de soja. No Rio Grande do Sul era a Primor, né, o óleo de soja, as margarinas, e logo em seguida, em 1975, esses alimentos produzidos pela soja viram alimentos que a gente conheceu como alimentação formulada, que passa a ser utilizado na merenda escolar. Então, essas são as consequências, essas são os resultados da Revolução Verde. Obviamente que a maior das consequências é o desgaste do solo, a redução da biodiversidade dos solos, né, a contaminação dos alimentos, principalmente com os agrotóxicos. Por isso que hoje a gente está exigindo, a partir de 2010, é exigido que os alimentos que são produzidos com sementes transgênicas apresentem um selo, que é um T vermelho. Vocês vão encontrar esse selo nos amidos de milho, maisena, porque o milho é transgênico, não tem milho não sendo transgênico. Vão encontrar nos óleos, óleo de ganola é transgênico, óleo de soja é transgênico e outros produtos, os salgadinhos e etc. Então, a Revolução Verde foi o maior processo para garantir este entendimento que a segurança alimentar trazia. Na década de 80, esses resultados da Revolução Verde, na década de 80, demonstram que a produtividade, apesar de gerar excedentes da produção, eles passam a ser, a presença deles no mercado é de um alimento industrializado, né? Com baixos preços, obviamente, né? Porque é muito alimento, mas ao mesmo tempo isso não gerou a eliminação da fome na população, tá? E aí, nesta década, em cima disso, desse conjunto todo, porque assim, não se analisa nada sem considerar a situação histórica. Não se analisa nada sem considerar a questão social e econômica de um país. Não acreditem que as coisas acontecem por benesses e que surgiram hoje, não. Isso é uma luta histórica. As coisas que nós temos no Brasil hoje, Sistema Único de Saúde, CONSES, discussão de segurança alimentar, controle social, é uma luta histórica da nossa população. E por isso ela tem que ser respeitada e nós temos que pensar muito sobre essa luta e como nós participamos desse processo e asseguramos que esse processo exista. Então, nessa década, em cima dessa luta, nessa década de 80, de 1980, a gente passa a reconhecer, é reconhecido no Brasil que as principais causas da insegurança alimentar, uma das principais causas da insegurança alimentar que a população sofria era a falta de garantia do acesso físico, financeiro aos alimentos, principalmente acesso à terra, ao território. Já começa aí uma discussão importante, que é a discussão que aponta para o entendimento de que fome não é uma situação pessoal, não é uma situação individual. A fome tem a ver com o desenho político, social e econômico de um país.
E só políticas públicas consequentes conseguem resolver a causa da fome. E quando eu falo de fome, eu estou falando de todas as fomes. A fome que nos impede de ter saúde, a fome que nos impede de ter alimentos adequados, a fome que nos leva, inclusive, à morte. Manter e garantir população alimentada significa acesso à saúde. No final da década de 80 e no início da década de 1990, o conceito de segurança alimentar já passa a incorporar a questão da nutrição. Então, segurança alimentar e nutricional nós começamos a reconhecer nessa época, né? E eles também passam a incorporar duas noções. A noção de alimentos seguros. Alimentos seguros são aqueles que não são contaminados biológica e quimicamente. Ou seja, já começamos a discutir sementes transgênicas, alimentos cultivados com agrotóxicos e outros pesticidas. E alimentos de qualidade, que seriam aqueles alimentos nutricional, biológica e sanitariamente adequados, né? E também incorpora-se a esse conceito a ideia de alimentos produzidos de forma sustentável, equilibrada, culturalmente aceitável, e que também incorporam a ideia de acesso à informação. Ou seja, é o retorno, é o pensar no retorno a uma alimentação que é a alimentação cultural da população brasileira. Ou seja, mais ainda, por esta época, a POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, que é feita no Brasil, nos dá a informação de que a população brasileira diminuiu o seu consumo de arroz e feijão e aumentou o seu consumo de salgadios. Isso foi um baque para todos os cientistas e pesquisadores que trabalhavam na área da alimentação, porque arroz e feijão é uma alimentação básica da população brasileira e, principalmente, é a mistura mais adequada que fornece a qualidade proteica, principalmente para as populações que não têm acesso à compra das carnes ou outro tipo de alimentação. É uma mistura de qualidade. O não termos essa mistura na alimentação, por conta da mudança do padrão cultural da população, causa um impacto muito grande na questão da desnutrição, na questão da obesidade. E com essas questões chegamos a 1990, já com um movimento em direção à associação definitiva entre segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada. Ou seja, a ideia de que segurança alimentar e nutricional é uma discussão estratégica para garantir o direito humano à alimentação adequada, o que para nós é super importante. Então, a partir dessa década de 1990, é quando começam a eclodir todos os movimentos que vão gerar, neste momento, vão originar essa minha fala. A SAM passa a incorporar algumas dimensões importantes. A dimensão alimentar, ampliando essa dimensão alimentar, referindo-se ao processo de disponibilidade de alimentos, ou seja, é a questão da produção, da comercialização e do acesso aos alimentos. Hoje, quando nós compramos um alimento, é importante a gente saber a origem. Isso é uma luta que a gente vem desenvolvendo tomando frente nos CONSEAs e nas CAISANs, nas câmaras intersetoriais de segurança alimentar e nutricional. Nós vamos fazendo uma discussão muito forte para que se tenha alimentos rastreados, desde a produção até chegar na mesa, até quando ele chega na mesa do consumidor. Porque é importante que a gente saiba como esse alimento é produzido, o que é usado nessa produção e quanto ele tem, quanto ele garante, quanto tempo ele leva da produção dele, do espaço de produção até chegar na nossa mesa. Porque também não adianta nós termos um alimento altamente produzido ecologicamente adequado, né, pela agroecologia, que vem lá de São Paulo, vem lá do Rio de Janeiro. É uma distância muito grande. E essa distância vai ou fazer com que o alimento, como não tem nenhum produto, ele chegue aqui em estado lastimável e não possa ser aproveitado, ou então é um engano, é dito na agroecologia que ele é uma produção agroecológica, mas na verdade ele recebeu algum produto a mais para garantir que a qualidade dele seja a mesma quando ele sai de São Paulo
e chegue aqui em Santa Catarina. Então essa é a dimensão alimentar, é rastrear o alimento, é reconhecer o alimento, é produzir esses alimentos. Hoje nós trabalhamos com as hortas urbanas e periurbanas nos espaços de território das comunidades para que essa alimentação, para que a gente consiga ter uma produção, entender a produção alimentar de qualidade. A dimensão nutricional, que diz respeito ao alimento que depois que ele chegou na minha mesa, que chegou na minha casa, como é que eu preparo ele? Como é que eu escolho? Como é que eu preparo? Como é que eu faço a composição dessa minha alimentação para que ele tenha os nutrientes adequados e, com isso, eu garanta a saúde e a utilização biológica desses alimentos. Porque, às vezes, eu penso que eu estou fazendo uma coisa bem linda. Eu lembro que quando eu era estudante de nutrição, eu gosto muito de contar caso, tá? Então, eu vou contar para vocês esse. Quando eu era estudante de nutrição, na década de 70, existia a discussão de que a anemia era combatida pelo ferro, pela adição do ferro, e que existiam alimentos fontes de ferro, ricos em ferro. Um desses era o espinafre. Então, o espinafre, na época, como nutricionista, como estudante de nutrição, nós fomos ensinadas nas aulas de técnicas a trabalhar com uma receita de espinafre com molho branco, porque o espinafre é uma verdura muito ruim de ser aceita pela população, né? A criança não gosta e a criança anêmica precisava comer. Então, nós íamos para as escolas e dê-lhe espinafre com molho branco, dê-lhe espinafre. E me formei na década de 1990, descobriu-se que a junção do espinafre com o molho branco ativava um elemento que o espinafre tinha que impedia a absorção do ferro. Ou seja, é disso que nós estamos falando da dimensão nutricional. Nós sabemos como é que nós compomos a nossa alimentação e que mistura nós vamos fazer nela para que essa dimensão nutricional realmente possa dar toda a biodisponibilidade dos nutrientes para o organismo. E a questão da soberania alimentar. Um país soberano, com condições de produção alimentar, que dê qualidade, que dê em quantidade e qualidade para a sua população, é um país que tem condições de ser economicamente e socialmente livre, liberto. Soberania alimentar é um conceito que cada nação tem o direito de definir suas políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional de seus povos, incluindo o direito à preservação de práticas de produção alimentares tradicionais e culturais. Esse é o conceito de soberania alimentar. Aí, vamos passar para o conceito, porque toda essa discussão nos leva ao conceito atual de segurança alimentar e nutricional, que hoje é adotado no Brasil. Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional adotado hoje no Brasil consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente à alimentação de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E aí, tendo com base as práticas alimentares promotoras da saúde, o respeito à cultura, à biodiversidade, ou seja, hoje, no conceito de segurança alimentar e nutricional, quando nós discutimos segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada, nós conversamos também com alguns povos. O Brasil não é uma coisa única. Nós temos, há 2 semanas atrás, lá venho eu com as minhas histórias, hein? Há 2 semanas atrás, eu estive conversando com a população de Guaranis, Xoclens e Caigangues aqui do estado de Santa Catarina. Esse povo, ele tem sua representação em relação a conselheiros que participam do Conceia estadual. E aí um grupo do Conceia foi junto com essa representação de conselheiros para dentro dessas aldeias, no conselho desses povos indígenas, para se conversar sobre a alimentação escolar que eles recebiam. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma das regras do programa, uma das leis do programa, é que hoje a compra da alimentação escolar, 30% pelo menos da compra da alimentação escolar deve ser feita com alimentos oriundos da produção da agricultura familiar.
Os povos indígenas não estavam conseguindo, esses povos indígenas que eu falei, eles não estavam conseguindo fazer essa compra, porque eles produzem os seus alimentos. Eles têm um tipo de alimento e eles não conseguiam fazer essa compra. E o que acontecia? Nas cidades onde eles estão e onde as aldeias, as escolas das aldeias funcionam, as prefeituras faziam essas compras e forneciam para essas escolas uma alimentação que não tinha nada a ver com aquelas crianças indígenas que lá estavam. E aí elas não se alimentavam e o grau de desnutrição estava aumentando, e nós fomos para lá para discutir isso com as prefeituras e com a população indígena, para a gente poder estar sabendo como fazer essa relação entre a cultura alimentar dos povos indígenas, orientar as merendeiras das escolas que não eram indígenas, a preparação. Então a gente pensou também em termos merendeiras indígenas, da própria comunidade indígena preparando as refeições. Então foi uma discussão que ainda está rolando. Mas este é o conceito de segurança. O conceito de segurança alimentar e nutricional, hoje, como um apoio grande, um suporte grande para o direito humano à alimentação adequada, significa isso. Significa respeito à nossa culturalidade alimentar. Significa esse entendimento. Este conceito que eu passei para vocês agora, ele foi aprovado durante a 2ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 2004. E depois ele passa a ser referendado em 2006 pela Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional Brasileira. Isso aí, existe uma lei orgânica que provavelmente esteja andando hoje em algum espaço dentro das unidades de saúde, das secretarias de saúde, das secretarias de educação. Essa lei orgânica anda lá e funciona lá dentro. Só que ela é pouquíssimo conhecida por outros profissionais que não aqueles que estejam discutindo essa questão de forma mais acirrada. Eu vou beber água. Bom, também tem a adoção de um outro conceito, que é o conceito de direito humano à alimentação adequada, que agora é importante a gente estar se apropriando dele, né? O direito humano à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito. Ou seja, todo mundo tem direito a uma alimentação de qualidade e de quantidade. Lógico, vocês vão pensar assim na cabecinha de vocês, eu dizendo isso, né? Vai pintar aí na cabecinha de vocês. Como assim? Se o alimento é dinheiro, se o alimento é mercadoria. É verdade. Essa é uma luta muito grande. Por isso que nós não chegamos a um consenso ainda em como construir a segurança alimentar e nutricional, e esse conceito de direito humano à alimentação adequada e de segurança alimentar e nutricional é um palco de grandes disputas entre o que é mercadoria e o que é direito. E lógico, vocês sabem disso, vocês estão na saúde. Saúde é um direito, mas também é uma mercadoria. Então, a partir da discussão de segurança alimentar de direito humano adequado, nós consolidamos algumas conquistas. Entramos neste novo século XXI com algumas conquistas grandiosas. A primeira delas foi a constituição, a reconstrução do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Este conselho é importante, historicamente ele é um conselho importante, ele tem o mesmo marco referencial do Sistema Único de Saúde e dos conselhos locais, municipais, estaduais e nacionais de saúde. Mesmo tipo de composição, só que como na saúde existem várias representações, no CONSEA existe, a representação é 2/3 sociedade civil, 1/3 do governo. O Conselho Nacional senta ao lado do gabinete do presidente da República. O Conselho Estadual senta ao lado do gabinete do governador do estado, e assim sucessivamente. O Conselho, ele foi uma construção inicial de uma proposta que existia na década de 90, que apareceu na década de 90, o Fome Zero.
provavelmente vocês tenham essa história através do Betinho, a luta que o Betinho levantou sobre a questão, trazendo o Fome Zero e a discussão do projeto do Fome Zero. Então, ali se instala um OSEA que dura 1 ano no governo Fernando Henrique, e depois o governo Fernando Henrique retira o Conceia de funcionamento e ele volta a partir de 2002. Então, por isso que eu falo na reconstituição do Conceia, que volta a partir de 2002 e até hoje ele existe e é referendado. A criação do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, FEBSAN. Este Fórum Brasileiro foi criado em 1998, também a partir do Fome Zero, e ele existe até hoje, reunindo só representações da sociedade civil. As conferências de segurança alimentar e nutricional, que acontecem de 4 em 4 anos, que tem o mesmo desenho das conferências de saúde. Eu estou colocando isso para vocês porque é importante que vocês saibam que o SUS, ele referenda uma luta grandiosa de organização dentro da saúde, muito mais ampliada do que a gente pensa só dessa relação mínima de saúde e ausência de doença. Ela é muito maior. O SUS é muito maior que isso. A aprovação da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, da Lausanne, que é a lei número 11.346 de 2006. Esta lei é que garante, que traz toda a intersetorialidade fundamental para a construção da segurança alimentar e nutricional no nosso país. A aprovação do direito humano à alimentação adequada em fevereiro de 2010, dentro da nossa Constituição. Na nossa Constituição brasileira, nós temos, no artigo 6º, nós temos referendado o direito humano à saúde, o direito humano à educação e o direito humano à alimentação adequada. Isso para nós é uma conquista a partir de 2010. A constituição de políticas públicas intersetoriais. Hoje nós temos uma das maiores políticas públicas, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, articulado com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, onde estão incluídos os produtores familiares de alimentos, a agroecologia. Essa é a maior articulação. Outra articulação grandiosa que aparece e que começa a aparecer seus frutos agora é o Programa de Saúde na Escola, que trabalha articulado com saúde e educação, envolvendo os elementos da alimentação, envolvendo os elementos da avaliação nutricional, né? E, claro, a ideia é que a gente constitua mais políticas públicas, mais integradas, mais articuladas, mais intersetoriais. O que estes avanços efetivamente representam para nós, né? Representam a integração, uma das coisas mais importantes é a integração da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN, que é uma política que existe desde a década de 70 e que, revista pelo Ministério da Saúde, passa hoje a integrar, né, integra desde 96. Eu não sei precisar para vocês, mas é da década de 1990, 96, 97. Mas vocês vão encontrar neste material aqui, vocês encontram esta referência, tá? Eu não sei precisar que data é. Mas a Política Nacional de Alimentação e Nutrição hoje faz parte da Política Nacional de Saúde. Por isso nós encontramos dentro da saúde, a gente encontra alguns programas. Por exemplo, Saúde de Ferro, né? O Saúde de Ferro é um programa ligado à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e entre outros tantos, né? A formulação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um dos elementos maiores da política da lei, da Lausanne, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Para executar a lei, nós precisamos de um plano de segurança para que este plano alimentar, para que este plano possa intersetorializar diferentes ministérios, né? A
constituição da proposta de indicadores para monitoramento da realização progressiva do direito humano à alimentação adequada. Ou seja, esses indicadores que não se encontram ainda na saúde, vocês encontram neste livro aqui. Ao final dessa minha exposição, desse meu material que vocês vão receber, existem os sites onde esse material todo vai estar trabalhando com vocês, né? Aí assim, mas vocês vão ver esse material e se precisarem de mim, eu estou à disposição, vou falar com as meninas, vocês falem com elas, e aí eu posso retomar discussões com vocês através de vários espaços. Quais os atuais desafios que nós temos? A primeira questão é institucionalizar efetivamente o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAN, que é o que vai garantir a nossa LOSAN, né? E essa institucionalização, ela passa por várias coisas, né? A retomada de uma política soberana de abastecimento alimentar. E aí é envolvendo a questão do processo de produção até chegar à mesa, os espaços de comercialização dos alimentos. A maioria das comunidades, não sei como é para vocês aí, no espaço onde vocês estão, mas aqui, quando eu entro nos territórios de saúde, a única coisa que eu não encontro são estabelecimentos comercializando minimamente alimentos de gêneros alimentares de primeira necessidade. Encontro tudo, cachaça eu encontro, refrigerante eu encontro, salgadinho eu encontro, mas eu não encontro alimentos lá sendo comercializados, arroz, feijão. Isso faz parte de uma política soberana de abastecimento alimentar. Queridos, terminei. Ao final, eu estou recomendando algumas leituras. Foi um prazer falar com vocês. Eu sou sempre assim, não tem saída, vocês não vão me encontrar de outra forma. Mas eu vou deixar com as meninas contato, as meninas têm meu contato, precisando. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de que essa discussão que eu estou fazendo com vocês tivessem curiosidade sobre ela e a gente pudesse fazer um tipo de um colóquio, um tipo de uma fala. Assim, um olhando para o outro e vocês perguntando para mim poder estar respondendo para vocês. Muito obrigado pela atenção, foi um prazer. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é de Blumenau. A Patrícia disse que foi sua aluna nos anos de 84 e 85. E ela disse que faz tempo que estão na luta. Então, eu gostaria de saber como fica a questão dos alimentos transgênicos diante do conceito de segurança alimentar e nutricional. Oi, Patrícia. Tudo bom, amada? Que bom que tu lembra de mim. Tu sabe que eu tenho uma memória de imagens boa, mas de nomes difícil. Mas tu deve lembrar de mim e eu também lembro de ti. Assim, ó, Patrícia, realmente nós estamos na luta há bastante tempo. A questão dos alimentos transgênicos, como eu coloquei, na época que eles chegam ao Brasil, em 1970, por aí, um pouco antes, com a Revolução Verde, eles chegam e a população sai consumindo na maior tranquilidade, sem nem saber que aquilo era transgênico ou não. Que aquela semente que vinha era transgênica, que o milho que se comprava era transgênico, que a soja era transgênica e outros tantos que existem por aí e que a gente sabe. Quando começa a discussão da segurança alimentar e nutricional no Brasil, o grupo que discute isso, a partir da conferência que aconteceu, a primeira conferência que acontece em 86, no bojo da conferência de saúde, da 8ª Conferência de Saúde, acontece a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, ali nós começamos a discutir transgênicos, começamos a discutir agrotóxicos, né? E isso é uma luta que vem desde ali. Somente, para te ver como a coisa é difícil, somente ano passado, o nosso Conselho Federal de Nutricionistas lança uma matéria contra alimentos transgênicos e organismos geneticamente modificados e os usos de agrotóxicos na alimentação. Mas essa luta vem desde 86. Qual é o bom sinal? O bom sinal é o T, o símbolo T, que hoje identifica alimentos transgênicos. Qual é o mau sinal? Que nem todo o alimento que realmente é transgênico tem o T. Por exemplo, primeiro ele aparece na ração dos animais, né, dos cachorrinhos, tá lá, que é o T. Ninguém se importa, porque é animal mesmo. Depois aparece nos salgadinhos. Hoje todos os salgadinhos têm o T. Hoje nós já temos no amido de milho. Mas não temos, por exemplo, quando chegamos no supermercado e compramos a espiga de milho, nós não temos T. Mas aquela espiga de milho é transgênica. Mas lá não tem o T. Então ainda é uma luta.
É uma luta, Patrícia, que não é só nossa enquanto nutricionista. É uma luta da saúde, é uma luta da população. Por isso que a coisa mais importante para nós não importa onde estejamos trabalhando, seja num atendimento individual dentro de um ambulatório de uma unidade de saúde, seja num grupo, seja na escola, não importa onde é. O que é importante é que a gente leve essa discussão para todo mundo e que todo mundo se posicione. Com isso, nós teremos a diminuição do transgênico, acredito eu, né? Lógico que precisam de outras coisas. Isso é uma luta econômica mesmo, né? E a presença, favorecer mais a presença dos alimentos preparados ecologicamente adequados, né? Pela agroecologia, os alimentos mais saudáveis. Isso que eu penso. Mas a luta está recém começando. Conquistamos grandes coisas, mas tem outros campos, Patrícia. A próxima pergunta é de Dr. Pedrinho. Por que se tem toda essa política nacional de segurança alimentar, ainda temos tanta gente passando fome? Pois é, meu amado, uma grande pergunta essa tua. Eu também acho que não consigo muito bem chegar à resposta para ti. Mas acho que hoje, pelo menos, o reconhecimento de que a fome não é uma questão individual. As pessoas não passam fome porque querem. E não é uma situação que acontece porque eu optei por ela. Não é. A fome que acontece hoje com a população, na população, é uma fome que tem uma relação específica na questão do acesso aos alimentos. Ou seja, é uma questão, o financeiro, a determinação social, né, desta fome. Mas eu acho que a gente avançou bastante. A gente já sabe hoje que a questão da desnutrição, hoje nós temos o que a gente chama nós estamos vivendo uma transição epidemiológica, né? As últimas pesquisas dos últimos 5 anos realizados de avaliação nutricional realizado no nosso país têm demonstrado que a desnutrição tem diminuído. Ocorre uma diminuição nos índices de desnutrição, mas claro, hoje nós temos uma outra presença. Tem aumentado o índice de sobrepeso e obesidade, o que também é uma insegurança, né, por conta da presença desses alimentos industrializados, transgênicos, etc., toda da opção. Ou seja, a população, até existe um artigo que eu estou recomendando para leitura para vocês, que é do Renato Maluf, e que ele trabalha essa questão, né? À medida que a população aumenta o seu poder aquisitivo por conta da empregabilidade e sai desse nível da miséria, ela passa a optar por uma série de alimentos que são os alimentos que ela acha que lhe dão um status, né? São os alimentos industrializados. E com essa questão também ela sai do patamar da fome por desnutrição e passa para o patamar da fome, sobrepeso e obesidade. Isso é importante da gente saber. A segurança alimentar e nutricional tenta trabalhar com essa relação, impedir, colocar claro no conhecimento da população o que significa o alimento industrializado, colocar claro o que significa uma alimentação adequada, trabalhar com a questão da produção, trabalhar com a alimentação em todo o seu processo. Diminuímos a fome? Sim, diminuímos a fome. Acabamos com a fome? Não, não acabamos com a fome. E enquanto nós tivermos alimento, enquanto alimento mercadoria, enquanto nós dependermos do fornecimento de alimentos para a população com preço e ela não tiver acesso financeiro a ele, nós vamos continuar presenciando a fome. Vardim Bonita, gostaria de saber se você tem algum ensaio clínico ou similar sobre alimentos transgênicos. Amada, tu consegue um ensaio clínico muito lindo, maravilhoso e terrível no site do Conselho Federal de Nutricionistas. Tem todo um estudo feito pela CTM-Bio sobre o uso de transgênico na alimentação, dos transgênicos, dos agrotóxicos e de outros pesticidas na alimentação. Foi um estudo feito durante 7 anos em vários espaços e que o Conselho Federal de Nutrição, de nutricionistas, reuniu todo esse material e conseguiu esse estudo. Está disponível esse estudo. É importante que se leia ele e a partir daí a gente discute. A Atalanta diz que estão todos em fase de adesão ao PSE.
Alguma sugestão de diferentes atividades a serem realizadas dentro do tema segurança alimentar e nutricional? Bom, é muito legal isso, saber que vocês estão todos em adesão ao PSE. O PSE tem altos e baixos, né? Mas é um trabalho que tem condição de ser feito e tem condição de ser feito com muito mais qualidade, né, o programa. Eu vou sugerir alguns materiais, né? Existem materiais à disposição para se trabalhar com a saúde na linha da segurança alimentar e nutricional. Um deles é o que eu estou colocando para vocês, né, disponibilizando nesse material, que é o Dialogando sobre Direito Humano à Alimentação Adequada no contexto do SUS. Ali tem várias questões que são importantes. Além desse material, tem outros materiais que você pode estar buscando no site da ABRAM-DH. A ABRAM-DH é a Associação Brasileira de Direito Humano à Alimentação Adequada. A ABRAM-DH. Você encontra nesse site alguns materiais que se pode estar fazendo de atividade. Agora, a melhor atividade que se pode fazer em relação à segurança alimentar e nutricional no contexto do programa de saúde da saúde da escola é levar o professor a pensar, a merendeira, a direção, a refletir um pouco sobre como ele está fazendo na vida dele a garantia para que esse direito humano à alimentação adequada aconteça, e aconteça com segurança. Ou seja, ele pensar um pouco como este trabalho pode ser feito, como ele está fazendo, garantindo isso para a sua família no contexto familiar, como ele vê isso sendo garantido no espaço onde ele vive, no território de viver dele, no bairro dele, e como ele está fazendo isso dentro da escola, com que atividades ele está construindo isso com as crianças. Se vocês quiserem mais coisa, podem, eu vou dizer para as meninas aqui que estão comigo neste momento, que elas podem disponibilizar o meu e-mail e para que eu possa apresentar algumas atividades que eu tenho feito no PSE daqui, com o grupo do PSE daqui. Mas eu acho que a criatividade é a primeira coisa que tem que se pautar nessas atividades. Itajaí diz que vai começar um grupo de educação alimentar. Qual seria o primeiro passo para criar este grupo e quantos integrantes seriam ideal para um bom trabalho? Bom, eu não sei como te dizer isso. Não sei como te falar isso. O número de pessoas, de participantes, o primeiro passo. Não sei, porque na verdade, se eu tiver interesse de 2 pessoas para fazer um grupo discutindo educação alimentar e nutricional, eu vou desenvolver esse grupo com essas 2 pessoas, porque elas vão ser, como diz um filme antigo que eu adoro, da década de 70, Blade Runner, elas vão ser meus replicantes. E eu quero que as pessoas repassem a minha proposta. Então não te preocupa muito o número ideal ou o quê. Só te preocupa como tu vai fazer esse grupo. A outra questão é assim, eu vou sugerir para ti, é uma pessoa que está pensando para mim? Tá. Eu vou te sugerir uma coisa, Sheila. Eu vou sugerir para ti uma metodologia para este grupo, que é a metodologia baseada em Paulo Freire. Eu trabalho só com Paulo Freire. É a metodologia das rodas de conversa. Trabalha com a roda de conversa, com temas ampliados, por exemplo, o que é o alimento para essas pessoas, o que é direito humano à alimentação adequada para as pessoas que estão lá. Trabalha nessa linha da educação alimentar, que é importante. Óbvio que se tu fizeres este grupo dentro da saúde, vai ter uma tendência para o grupo querer um pouco de orientação sobre qual é a composição do alimento, composição da nutrição, composição nutricional. E aí tu vai ter que trabalhar com essa necessidade que os participantes estão levantando, no sentido deles estarem pensando, de levar eles a pensar assim, que a alimentação adequada não é uma receita pronta. A alimentação adequada é uma construção que os indivíduos fazem a partir do que eles conhecem e como eles se relacionam com o alimento. É o que as nossas mães, nossas avós faziam. Isso é uma alimentação adequada. E vamos levar eles a se apoderarem
destes elementos. Eu acho que a primeira coisa não pensa muito em componentes. A segunda coisa, trabalha com a metodologia paulo-freireana, as rodas de conversa, que é uma coisa importante, porque as pessoas se sentem mais libertas sem uma pessoa centrada numa palestra. E a terceira coisa, leva elas, se elas lançarem questões envolvendo composição, cardápio, leva elas a cada momento a refletirem sobre isso, trazendo elementos da vida delas. É o que a gente chama de ação, reflexão, ação, em cima de uma problematização que as pessoas fazem. Acho que tu vai poder... e tem mais uma coisinha. Existe um material que tu encontra à disposição, esse material está à disposição no site do Ministério da Saúde e no site do Ministério de Desenvolvimento Social, que é o marco de referência para a educação alimentar e nutricional, que a gente construiu, eu estou dizendo a gente porque eu participei dessa construção também, a gente construiu com os ministérios no ano passado. É um marco muito interessante que trabalha com essa metodologia da educação alimentar e nutricional, que eu acho que vai te fazer bem. Lê. Joinville perguntou: quando a escola está em reforma, como podemos conseguir uma alimentação saudável, mesmo não sendo feita no local? Pois é. Assim, a alimentação saudável, na verdade vocês têm que ter um espaço para fazer comida, né? Isso é óbvio. Mas, assim, a alimentação saudável pode ser um movimento produzido por vocês com as próprias famílias, com os próprios espaços familiares. Eu não vou responder para ti, eu não vou responder para Joinville com uma discussão. Eu vou responder com uma ação que eu fiz. Eu falei para vocês que há 2, 3 semanas atrás eu estive discutindo com os povos indígenas aqui sobre a questão da alimentação. E para a gente conseguir qualificar a alimentação das crianças indígenas nos espaços escolares, com as merendeiras que não eram indígenas, nós fomos pegos tipo de calça curta com essa questão, porque a gente chegou lá e achava que ia encontrar merendeiras preparadas para isso, e elas nada sabiam disso. E nós tivemos que improvisar um espaço de formação para elas, um espaço de cozinha, onde elas, crianças indígenas e mães de crianças indígenas, produziram coletivamente a alimentação. Seria interessante se vocês têm... isso faz com que a educação, que não é a escola só, a educação que é uma prática social, ela passe a ser da sociedade. Se vocês conseguirem associar esse espaço de produção de alimentos com as famílias, trazendo as famílias, fazendo com que as casas recebam as crianças e fazendo com que esses alimentos que são da alimentação escolar passe a ser produzido nas casas e chegue até a escola a partir das mães, com o tempero das mães. Isso é uma coisa importante, é uma produção importante que vocês podem estar fazendo. Com isso, vocês vão garantir a alimentação adequada para a criança. Agora, o que já sabe-se também é que essa alimentação que a alimentação escolar fornece é importante para a criança, mas não é ela somente que garante a questão da nutrição dessa criança. Os espaços familiares também são importantes. E com isso, se vocês conseguirem fazer essa relação, esse sonho de retomar a educação para dentro do espaço doméstico, vocês também vão estar fazendo essa cumplicidade da educação e da nutrição de uma forma bem mais ampliada. Bom, Joinville fez uma pergunta depois. Em área de agente comunitário de saúde, precisa orientação de grupo para produzir e melhorar a alimentação de hipertensos e diabéticos. Onde posso acessar dados para isso? Tá. Bom, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que existe um conhecimento que é o que eu chamo do conhecimento da integralidade na saúde, que são estes saberes que os agentes comunitários de saúde, que os demais profissionais devem acessar todos. E que é aquele que passa pelo saber de todo profissional, quer dizer, hipertenso, diminui sal, diminui fritura, aumenta alimentos mais integrais, etc., né? Que vocês sabem também. Bom,
A mesma coisa o diabético, diminui só açúcar, diminui fritura, aumenta os alimentos integrais, come de 2 em 2 horas, essa coisa toda. São conhecimentos básicos que isso o ACS tem que ter. Para fazer um grupo com o ACS, para que ele tenha esse conhecimento, a primeira coisa que eu ia sugerir é vocês estarem resgatando os materiais que estão disponíveis nos sites, textos, discussões sobre hipertensão e diabético. Aqui, no nosso município de Florianópolis, existe uma Câmara Técnica Setorial de Nutrição. Os nutricionistas se reúnem de 15 em 15 dias e fazem discussões e constroem materiais. Esses materiais, eles estão no site da Secretaria de Saúde. São materiais muito importantes e muito interessantes para todas as finalidades, né? Então, seria interessante se vocês resgatassem com esses nutricionistas dessa Câmara Setorial de Nutrição daqui, este material para vocês olharem. A outra coisa é assim, quando se faz o grupo do diabético, o grupo do ACS para trabalhar com esses elementos, é fundamental que esse grupo tenha espaço de preparo dos alimentos. Porque a preparação do alimento para o hipertenso e diabético, ele tem certos cuidados que a gente tem que ter, que, por exemplo, o sal é proibido? É proibido. Mas qual é a quantidade desse sal na alimentação e, além disso, que tipo de produtos eu estou usando? É legal que seja produzido, que vocês produzam, depois da consulta a esses materiais de hipertensão e diabético, vocês produzam pequenos folders, pequenas cartilhas com algumas orientações. A gente tem algumas aqui no município. Provavelmente o município de vocês tenha também. Se não tem, reúnam-se, nutricionistas, médicos, principalmente os médicos endocrinologistas, médicos clínicos gerais, enfermeiros, reúnam-se em grupos multiprofissionais e produzam esse material para fazer essa construção. É fundamental que essa produção ela exista e respeite os hábitos alimentares, a cultura alimentar da comunidade. É fundamental isso. Mas, se vocês quiserem, resgatem também os materiais que a Câmara Técnica Setorial de Nutrição de Florianópolis produz. Legal? Gurizada, eu vou chamar vocês de uma coisa que eu adoro chamar os meus alunos presenciais. Como vocês estiveram comigo hoje, vocês vão virar também os meus estudantes presenciais. Eu chamo todos eles de gurizada medonha. Por que gurizada medonha? O medonho é aquele que transcende e ultrapassa seus limites, que supera os seus limites com criatividade, com gosto e com garra, e vence todos eles, criando novas possibilidades. Espero que vocês todos sejam muito medonhos. E espero mais que vocês, algumas perguntas aqui chegaram e eu amei respondê-las. E já comecei a provocar outras coisas na minha cabeça. Então, eu queria agradecer para vocês também esse momento, embora vocês não estivessem aqui comigo presencial, que o fato de eu estar aqui e as perguntas que vieram e o que eu falei já estão me provocando outros saberes. Então, eu quero agradecer o conhecimento que vocês me deram hoje, a oportunidade de eu ficar mais sabida, conhecendo mais do que eu já sabia. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês gostem do que eu fiz aqui. Eu tenho ainda dúvida se eu gostei, porque eu não estou vendo vocês, mas espero que vocês gostem. E eu faço muita careta, tá, gente? Um beijo, bom frio, boa tarde. Tchau.